dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciências. O primeiro conteúdo é o conteúdo de efeito estufa e é o conteúdo para vocês resolverem as questões da atividade 5. O efeito estufa e o aquecimento global se interrelacionam, porque o efeito estufa é um efeito natural do planeta Terra e ele serve principalmente para manter o planeta Terra numa temperatura ideal para a vida, né? Mas com algumas situações que acontecem que a gente vai ver, esse efeito estufa ele se fica maior. E quando ele fica maior, o, a consequência que é gerada é o aquecimento global. O efeito estufa pode ser comparado a um cobertor que envolve a Terra e a mantém em temperatura adequada para a vida, como eu acabei de falar, né? A principal importância dele é que ele vai manter a temperatura num, num espectro que seja interessante, que dê para existir a vida. Aí aqui é uma imagem mostrando esse cobertor, né, que o efeito estufa ele faz ao redor da Terra. Porém, né, a liberação de gases poluentes, principalmente CO2, que é o gás carbônico, por conta de desmatamentos, queimadas, queimas de combustíveis fósseis e atividades industriais realizadas pelo homem, aumentou a quantidade desses gases na atmosfera, né? Então, com todos esses processos aqui e a emissão principalmente desse gás, o gás carbônico, CO2, o efeito estufa ele vai aumentando. E quando ele vai aumentando, o que é que vai acontecer? Com isso, essa camada aumentou de espessura, né? Então esse cobertor ele vai aumentando de espessura, né? Quanto mais gases poluentes são emitidos pelos seres humanos. E quando ele aumenta de espessura, ele vai aumentar a, a retenção de calor. Então ele vai prender o calor dentro do planeta e provocando o aumento da temperatura na Terra, ou seja, o aquecimento global. Então é por isso que aqui no início ele diz que o efeito estufa e o aquecimento global se interrelacionam. Porque se o efeito estufa é um efeito natural, né? E é necessário para a vida. Porém, se ele é intensificado, por exemplo, pela poluição, pela emissão de gases CO2, ele vai aumentar e aumentando vai ficar mais calor retido aqui na atmosfera, né, na Terra. E isso vai gerar o aquecimento global, né? Vai intensificar o aquecimento global. Como consequência desse aquecimento, podemos citar, dentre vários, o derretimento das calotas polares, né? Ou seja, do gelo lá da Antártida, da Antártica, fazendo com que o nível do mar aumente, a falta de água também, a extinção de diversos tipos de animais e plantas, entre outras diversas consequências. Agora vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é o conteúdo de camada de ozônio, que a gente também já estudou, e vocês vão precisar para realizar as questões da atividade 6. A camada de ozônio é uma espécie de capa que é composta principalmente pelo gás ozônio, né, o O3, por isso que ela tem essa denominação, sendo responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioletas. Esses raios eles são emitidos pelo Sol e vão em direção à Terra, né? Então, camada de ozônio é uma camada que é composta principalmente por gás ozônio e filtra os raios ultravioletas que são derivados do Sol. O ozônio traz tanto benefícios para a vida no planeta Terra, como malefícios. Tudo vai depender em qual camada ele se encontra. Por exemplo, o ozônio na camada da estratosfera, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, filtra a radiação ultravioleta B, chamada também de UVB, né? Ultravioleta B, e outras radiações também. E essas radiações podem causar envelhecimento precoce, câncer, como melanoma, entre outras consequências. Então a camada de ozônio é bastante importante para filtrar essa radiação ultravioleta e outras radiações, né? Porque como a gente viu aqui, pode causar algumas doenças, né? Aqui estão só algumas, mas também tem outras. E uma outra função super importante para a manutenção da vida da Terra é que essa camada de ozônio também mantém o nosso planeta aquecido, né? Impedindo que o calor que entra no planeta seja dissipado por completo. Aí aqui, os raios ultravioletas, né, os raios solares vindos, obviamente, do Sol, vão bater no planeta e apenas alguns vão sair, outros vão ficar retidos.
porque justamente por conta dessa camada. Então ela é importante para a vida na Terra, com certeza. E é isso, até a próxima. Muito obrigado.